Eu fiz um vídeo sobre a diabologia do calvinismo. Desculpa. Eu fiz um vídeo sobre a teologia do calvinismo e sobre a desconstrução que essa linha teológica faz com o caráter de Deus. Claro que é um assunto complexo, que vem há séculos causando divergências, e um vídeo de 12 minutos seria totalmente inócuo no tocante a desconstruir toda essa narrativa antibíblica. E uma coisa que eu não sabia sobre os calvinistas é que eles eram tão ignorantes e tão grotescos em palavras, fazendo comentários humilhantes, não aos argumentos que eu dei, mas sim contra a minha pessoa. Eles são extremamente grosseiros, de uma jactância sem tamanho. E eu vou responder aqui alguns comentários de calvinistas desequilibrados e refutar esse deusinho deles, que não é o Deus das Escrituras. E eu vou falar com todas as letras. O deusinho de Calvino é um falso Deus. Volto logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Meus amados irmãos e irmãs, canais cristãos aqui no YouTube estão sendo boicotados, têm sido censurados pelo algoritmo do YouTube. O algoritmo ele trava a distribuição desses vídeos para que outras pessoas não vejam. Então eu peço com amor e carinho que vocês ajudem o canal deixando o like, deixa o joinha, não te custa nada, é de graça. Porque canais que defendem a palavra de Deus, eles têm o alcance dos seus vídeos prejudicados. E se você deixar o like, compartilhar este vídeo, por exemplo, você vai me ajudar a vencer o algoritmo do YouTube, forçando ele a recomendar o meu conteúdo para outras pessoas. Assim outras pessoas também serão abençoadas. É importantíssimo que você deixe o seu like. Eu peço encarecidamente inscreva-se no canal, ative todas as notificações de vídeo para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Hoje eu quero responder o gado da teologia reformada, que para mim é uma teologia deformada, porque essa teologia, ela deturpa o sentido da predestinação, que é inegavelmente bíblica, mas não da forma calvinista. Essa teologia faz de Deus um ser mau, que induz os réprobos ao pecado, porque eles já são rejeitados antes da fundação do mundo, obriga os predestinados a uma graça irresistível, visto que na visão dos calvinistas, cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. E por isso eles dizem, os calvinistas, que os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Só os predestinados, de antemão, são atraídos, fazendo o sacrifício de Cristo algo limitado somente a uma minoria, a um grupo de pessoas, e o restante da humanidade está destinada a irem para o inferno. Meu Deus, que Deus amoroso, que cria as pessoas para serem condenadas ao inferno, sem dar a elas o direito e a capacidade de colocar a sua fé no sacrifício de Jesus e seguir a ele por iniciativa própria. Eu vou ler alguns comentários que calvinistas amorosamente fizeram aqui do meu humilde canal. Maurício Ferreira de Carvalho comentou: mais um pobre coitado caçando likes às custas de treta. Tenho dó desse tipo deplorável de gente. E o pior, inflamando ódio entre os irmãos, falando que tal coisa é do demônio e tal coisa é de Deus, mas é incompetente para fazer uma exegese decente. Veja só a prepotência desses calvinistas. Eu não sou contra as pessoas calvinistas, mas eu sou contra essa falsa teologia. Mas eles, os calvinistas, são contra as pessoas que discordam da sua confissão de fé. Olha só o comentário depreciando a minha pessoa, só porque eu não creio na teologia deles. Um comentário repleto de ataques pessoais, me chamando de pobre coitado, que tem dó de seres deploráveis como eu. Eu nem dormi, por isso que eu fiquei sem fazer vídeo ontem. Eu fiquei de côncoras, acocado, chorando no canto do meu quarto. E eu separei apenas alguns comentários. Tem centenas de comentários nesse sentido, ad hominem contra mim. É isso que os calvinistas desequilibrados fazem. Eles seguem o mau caratismo do pai deles, Calvino, que era tão mentecapto, alienado, louco, que matou muitas pessoas, está na história. Claro que esse Maurício deve se achar um predestinado e eu um reprobo, condenado ao inferno. Olha, senhor Maurício, eu estou fazendo uma exegese decente, sim. Indecente é a tua teologia que ensina um determinismo divino em que Deus predestina todos os eventos, incluindo atos humanos, atos pecaminosos. Tudo que existe ou acontece está decretado por Deus. Nada acontece ou existe à parte da ordem de Deus. Nada é feito pela vontade humana, tudo está decretado. Então Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, disse para eles que não comessem do fruto proibido,
que certamente eles pecariam, morreriam, sendo que ele já tinha determinado que eles iriam pecar. Então Deus causa o mal, Deus tenta os seres humanos, reprova-os a pecar. Isso não seria diabólico? O determinismo calvinista faz de Deus o autor do pecado e impede a responsabilidade humana. Na visão determinista, até o movimento da vontade humana é causado por Deus. Deus move as pessoas a escolherem o mal. Isso está na teologia calvinista, não é eu que estou inventando, não. Então, se Deus é causador do mal no homem, então é Deus que faz um vagabundo abusar de um menor indefeso? É Deus que faz um bandido tirar a vida de um pai de família? Não dá para perceber que esse Deus calvinista é muito diabólico? E não venham dizer, tá, que o meu conhecimento é raso, que eu não sei nada de calvinismo, porque eu, graças a Deus, tá, eu pesquiso e como Bíblia com farinha. O Robert Reina comenta: leia todo o livro de Romanos, porque acho que você não entendeu nada. bom, meu amigo, o único capítulo em Romanos, aparentemente, que define uma eleição individualista e limitada é Romanos 9. Parece ser um tropeço para nós que acreditamos na expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos os homens. Porém, aos Romanos 9, vocês calvinistas fazem uma lambança sem tamanhos. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Vocês exaltam o determinismo da soberania de Deus, né? Que Deus cria uns para serem salvos e outros para serem condenados. Só que esse mesmo oleiro, tá, meu amiguinho? Esse oleiro que cria uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra, ele disse ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra o qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias 18, 3-8. Esse é o verdadeiro Deus de amor das Escrituras, que dá oportunidade do homem e da mulher se arrepender, ou até mesmo dele continuar no pecado. Esse é um Deus justo que respeita as escolhas, que faz jus aos seus atributos. É um Deus compassivo, bom, que deseja que todos se salvem, e não um deusinho calvinista, um Deus que faz do ser humano um fantoche. O Bruno Souza comenta: você só mostra que não conhece nada da teologia calvinista, e muito menos das posições. Ah, e os dons cessaram. Irmãos, pelo amor de Deus, estudem o calvinismo, por favor. Me diga aí, Brunão, para que todo esse desespero? Implorar para as pessoas conhecerem o calvinismo? E outra coisa que eu vou falar aqui, não precisa conhecer o calvinismo a fundo para perceber que ele é antibíblico. Eu, bem antes de começar a estudar sistematicamente as Escrituras, que eu estudo por conta própria, sem saber antigamente, aprofundadamente, o que era arminianismo e calvinismo, o meu posicionamento bíblico se inclinava consideravelmente ao arminianismo. Na questão da depravação parcial, que o homem nasce sim sob o pecado, mas que o Espírito Santo trabalha no convencimento do homem para aceitar o Evangelho, da salvação de acordo à fé, com o trabalhar do Espírito Santo. E mesmo o homem nascendo sob o pecado, isso não impede de o Espírito Santo fazê-lo, que ele venha se convencer que ele está errado e ele próprio aceitar a Cristo. Passei a ver o versículo áureo das Escrituras, que é João 3,16, que mostra claramente que a graça de Deus ela é irresistível, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação está em crer e obedecer a Cristo. Passei a ver na Bíblia a graça preveniente. Essa graça, ela atrai o pecador a Jesus. Em João 12, Jesus fala acerca da sua morte e ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso é a graça de Cristo que atrai as pessoas. Mas ela também pode ser resistida, como o próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes? Mateus 23, 37. Eu não me considero arminiano nem calvinista, mas eu me considero cristão, seguidor de Cristo, e eu busco conhecimento. E eu não trago assuntos aqui sem fazer um estudo detalhado. O maior problema do calvinismo é achar que todos os que não são calvinistas são burros, são pessoas ignorantes. Essa raça, eles são muito arrogantes. Os calvinistas, eles acham que só eles têm a chave hermenêutica das escrituras. Eu sei que esse debate vem de séculos, e aqui no YouTube é cheio de vídeos, né? Uma linha refutando a outra. Mas como esse canal é meu, e eu trago aqui assuntos que eu acho que eu devo trazer, assiste quem quiser, esses calvinistas não têm que vir aqui me ditar a regra, dizendo o que eu devo, o assunto que eu devo trazer ou não, dizendo que eu não sei nada de Bíblia, que eu não sei de calvinismo. Pelo amor de Deus, né? E para encerrar esse assunto, porque esses calvinistas, eles dão azia em bucho de pato, eu li outros comentários como, na Bíblia está escrito sobre predestinação. Isso não se discute. Sim, inegavelmente, a Bíblia fala sobre predestinação e fala também sobre o livre-arbítrio do homem e a sua liberdade de escolha. Porém, a Bíblia, ela não fala sobre a dupla predestinação satânica dos calvinistas. Se você procurar nas Escrituras, ela fala sim predestinação, mas essa predestinação, ela ocorre pela presciência de Deus. Deus sabe os que vão crer no Evangelho e também sabe os que não vão aceitar o Evangelho. Romanos 8, 29 diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também diz, em 1 Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Claro, essa predestinação é como se fosse uma mensagem do tipo, há vagas ilimitadas para o céu. Deus predestinou essas vagas a um número incontável de pessoas que vão aceitar a Cristo como Salvador. No entanto, Deus sabe quem vai ocupar essas vagas mediante a sua presciência. Em vários pontos na Bíblia, é feito um convite ao homem para tomar uma decisão, como nós vemos em Apocalipse 3:20, que diz que Jesus está na porta e bate, e é uma decisão pessoal do ser humano abrir ou não. Então, na eternidade, Deus viu e considerou a decisão de cada um. E além do mais, presta atenção, a Bíblia mostra que cada pessoa ela precisa perseverar até o fim para ser salvo. Isso mostra a importância da fé para a eleição e a predestinação. Por isso que a predestinação ela é pela presciência de Deus atrelada ao livre-arbítrio. Claro que não é um total livre-arbítrio. Se nós tivéssemos total livre-arbítrio, nós faríamos somente o bem e nunca faríamos o mal. Ou nós cairíamos nas heresias de Pelágio, que diz que todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e que, portanto, o homem não necessita da graça divina para que venha se salvar. Deus dá a liberdade de escolha para o homem, isso é notório na Bíblia, e nós precisamos da graça divina para ser salvos. Se Deus não dá o livre-arbítrio para o homem, se o homem não tem direito de escolher, então Deus não pode responsabilizar os ímpios pelos seus pecados, pois Deus causa o mal no homem. Se esse determinismo calvinista é realmente bíblico, que tudo que acontece já foi de antemão determinado por Deus, nesse caso até o diabo é uma vítima do determinismo divino. Porque se o diabo ele não teve escolha em obedecer a Deus, foi então determinado ele se tornar Lúcifer, se tornar diabo, então essa sentença do lago de fogo e enxofre ao diabo e aos anjos e aos ímpios seria arbitrária, abusiva e sem lógica. E isso seria papel de um Deus mau caráter. Existem vários textos que diz que nós temos sim parcela de livre-arbítrio, ou seja, nós temos a liberdade de escolher, mas contudo nós somos responsabilizados pelas nossas decisões. Se os homens não têm livre-arbítrio, por que Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém? Se os salvos já estão predestinados antes da fundação do mundo, e o homem ele não pode escolher de maneira alguma, para que pregar então o arrependimento? O livre-arbítrio, de maneira alguma, coloca em descrédito a soberania de Deus, ao contrário do calvinismo determinante, que faz a soberania de Deus uma tirania opressora. Enfim, existem inúmeros argumentos para
continuar rebatendo essas lorotas calvinistas, mas esse povo são extremamente sectários, são seguidores de homens, discípulos, não de Cristo, mas são discípulos de Calvino. Daqui mais uns dias eu trarei estudos aqui no canal, vou fazer estudos sobre salvação, predestinação, livre-arbítrio, soberania de Deus, enfim. Vamos fixar um dia na semana só em estudos bíblicos. Ok, pessoal? Eu peço carinhosamente a força de todos vocês. Eu peço que vocês compartilhem o meu canal com outras pessoas. Deixem um like, um joinha. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos. Termino esse vídeo saudando a todos com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos. Deus abençoe. Abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você se interessa em aprender violão para tocar hinos, eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão, especializado em hinários. Ele tem um curso excelente, com preço facilitado que cabe no seu bolso. Veja o recadinho que ele tem para todos vocês. Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.